Olá pessoal, a aula de hoje vai ser uma aula na quina da sua casa. Então qualquer quina que você encontre, onde tem espaço para você abrir seu braço, para você subir o seu braço, é ideal para você fazer esse trabalho. Esse trabalho ele é equivalente, não é a mesma coisa, mas assim, a gente pode ter como referência o pé de pool. O pé do pool é um aparelho clássico do Pilates, desenhado pelo Joseph Pilates, mas o pé de pool é um aparelho que, baseado no desenho do Joseph Pilates, o Ron Fletcher fez algumas adaptações, entre elas o desenho da sua base. Além disso, o Fletcher fixou o pé de pool na parede. Então isso deu uma possibilidade muito maior de repertório, mais repertório exclusivo Fletcher Pilates. Claro que aqui, então, é uma simulação, porque o pé de pool, ele é um T, é uma barra fixada na parede com uma base e tem um T em cima onde saem duas molas, um par de molas com duas alças. Então tem muitos exercícios para organização de cintura escapular. Aqui na quina, a gente não vai ter essa resistência da mola, mas a gente tem muitos benefícios da referência dos apoios para a coluna, tá certo? Então, quando você estiver na sua quina, o interessante é que você afaste um palmo fechado ou 4 dedos fechados, seus calcanhares da parede. Pode trabalhar com as pernas nessa posição, pequeno V. Não é que você não possa trabalhar com as pernas paralelas, pode também. Mas como a gente está querendo trazer algumas referências do pé de pool, eu vou sugerir então que vocês usem essa posição de pé. É um pé em V, ok? Depois que você se colocar aqui na quina, como é que funciona? Seu apoio principal, né? São 3 principais apoios ou 2 pelo menos. Um apoio principal, um deles é a pelve, mais ou menos na altura do seu sacro. Então esse apoio tem que estar na quina. A lombar não, tem um espaço aqui da sua curva lombar. Depois a sua torácica também precisa estar encostada na parede. A cabeça pode apoiar, mas não precisa. Então ela, dependendo do ângulo das suas curvas, pode ser que a sua cabeça se afaste um pouco mais da parede da quina, e isso não tem problema nenhum. A ideia é que você sempre busque a referência dos 3 apoios, mas principalmente do crescimento da coluna. Então, com esses apoios, uma coisa muito fácil de acontecer se você não prestar atenção é o peso dos joelhos. Então é como se a gente estivesse prestando atenção muito mais nos apoios e esquecesse do apoio do pé, soltasse um pouco esse tônus dos pés, e também com isso o peso de um joelho contra o outro começa a aparecer. Então uma coisa muito interessante é você já ativar, se você viu as outras aulas, aquele trabalho de pé, dos centros dos pés, e também de uma dica de centramento em pé do Fletcher, a ação dos ímãs. Então, quando você conecta, quem faz aula Fletcher sabe muito bem do que eu estou falando, quando você conecta os ímãs, isso acontece de forma que os seus joelhos não pesam um contra o outro. Então aí você vai ter um crescimento de coluna muito mais ativo. Com isso, curva lá apoiada, torácica apoiada também, eu vou sugerir algumas respirações. Então, vou pedir que vocês coloquem as mãos nas laterais das suas costelas e comecem a fazer a respiração. Sempre pensando nesse alongamento de coluna. Enquanto isso, você vai ativando a sua musculatura abdominal. Mais uma respiração. Só com essas respirações, eu fiz 4, né, mas são suficientes para você começar a entender
como é que funciona o seu processo respiratório. Então, uma coisa muito fácil, comum de acontecer, é toda vez que a gente inspira, as costelas se projetam um pouco para frente, o meu espaço abre, aumenta lá na quina, ou seja, a minha curva lombar aumenta porque a torácica começa a descolar. E aí eu posso voltar na expiração ou não, ou permanecer nesse padrão um pouco mais projetado aqui para frente. Então, uma dica super importante é que você use a respiração de forma tridimensional. Então, você tem agora a referência, aqui na serve para isso, para você encher, empurrando um pouquinho a parede com as suas costelas. Então, eu vou agora deixar os braços soltos e vou dar um outro movimento que também é uma possibilidade de organizar a cintura escapular na quina para sua percepção de como é que funciona a sua estrutura de costelas e respiratória também. Toda vez que meus ombros descem, eu preciso pensar no meu sentido de oposição, então minha coluna sobe. Outra coisa muito fácil de acontecer, eu vou fazer o que não se deve fazer, mas que acontece. Bem exagerado aqui, você se sentir puxado para baixo. Mas ao contrário disso, quando o ombro desce, a coluna sobe. Então, é uma dica para você começar a perceber quais são os padrões de coluna, como isso interfere na sua organização de cintura escapular. Todas essas referências a quina pode te dar. Eu vou fazer aqui mais alguns movimentos sem muita explicação para não ficar muito chato, e se vocês quiserem me perguntem alguma coisa por aí que eu vou ajudando a esclarecer, tá bom?
essa é uma variação que a gente usa muito no pé de pool, logicamente com a mola, com a alça, com o strap na mão e a mola. Então isso dá uma outra qualidade para o movimento, mas é muito interessante que na falta das molas e do aparelho a gente possa usar a quina da casa para poder aproveitar um pouco essas referências para a sua coluna e também para entender um pouco do seu mecanismo respiratório, dos seus padrões respiratórios. Tá bom? Vai acompanhando que eu vou te dando mais dicas por aqui.